amigos, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos começar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Nos últimos vídeos, antes desse, passamos pelo prefácio, pela introdução. No último vídeo, antes desse aqui, eu dei algumas recomendações para que o nosso estudo pudesse ser mais bem aproveitado. E hoje, então, vamos iniciar o capítulo 1. O Evangelho, ele é composto de 28 capítulos e o 28º, ele vai ser uma coletânea de preces. Como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, quando eu estava apresentando como é que ia ser esse estudo, eu disse que os capítulos eles são estruturados de modo que a gente tem uma apresentação dos tópicos que vão ser abordados com trechos tirados dos evangelhos e sempre depois algumas instruções dos espíritos. No capítulo 20, que vai falar dos trabalhadores da última hora, a gente vai ter um capítulo composto somente de instruções dos espíritos, mas todos os outros a gente tem essa estrutura bem parecida. Os tópicos, o desenvolvimento de Kardec e no final a instrução dos espíritos. Aqui o capítulo 1, ele é assim também. Ele vai começar com um trechinho do Evangelho, ele apresenta os tópicos que a gente vai ler daqui a pouquinho e no final tem a instrução dos espíritos. E já nesse capítulo 1, ele vai começar com um trecho do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele vai trazer a vida de Jesus, ele vai trazer desde a origem de Jesus até a criação dele, o nascimento dele, a passagem dele pelo deserto e vai falar também das parábolas. E esse primeiro trechinho que a gente tem aqui, retirado do Evangelho de Mateus, que fala sobre não destruir a lei, que Jesus não teria vindo para destruir essa lei, ele vai ser tirado do que a gente conhece como o Sermão da Montanha, que foi quando Jesus, após ali sair daquela passagem dele pelo deserto, ele então vai começar a reunir os discípulos e vai fazer a primeira pregação dele, né, passando ali para aqueles discípulos diretrizes da moral. E aí por que a gente está falando isso? Porque esse primeiro capítulo, considerando que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um livro que vai falar das leis morais, é importante que a gente entenda que essa moral que a gente está falando aqui agora não é aquela moral da sociedade, não é aquela moral que foi mudando de acordo com a época, sabe? Uma época que, isso não fazia parte da boa moral e dos bons costumes, sabe aquela coisa, antigamente tal comportamento não fazia parte da boa moral e dos bons costumes e hoje já não é mais assim, porque isso vai mudando com o tempo, vai mudando conforme o contexto social, cultural, político e por aí vai. Então, essa moral que a gente fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é a moral divina, que significa a nossa ligação com Deus. Até se a gente pegar o significado da palavra religião, ela vem desse termo religare, que seria a nossa ligação com o divino. Então, a moral que a gente vai tratar aqui, que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer e que Jesus também estava trazendo, é essa moral relacionada à ligação com Deus, à ligação com o divino. E é interessante porque ele, depois de apresentar esse trechinho do Evangelho de Mateus sobre não destruir a lei, ou não vim destruir a lei, ele vai falar de Moisés. E por que ele vai falar de Moisés aqui? Por que ele vai apresentar Moisés? Porque se você coloca um trecho falando eu não vim destruir a lei, para o leitor é interessante que seja contextualizado de que lei nós estamos falando. Então é como se você fosse agora aqui apresentar um tema. Então você vai falar assim, gente, hoje eu vou falar da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, né? Como é que todo mundo conhece a cidade do Rio de Janeiro, com os seus bairros, com o número de habitantes, com todas as suas características, com os restaurantes. Eu vou falar um monte de coisas do Rio de Janeiro, mas em algum momento eu vou sentir necessidade de falar assim, mas nem sempre foi assim. Lá nos idos do ano tal, na criação do Rio de Janeiro, existiam tantos habitantes, os bairros não existiam, as ruas que vocês conhecem hoje por esse nome tinham outros nomes,
devido a várias outras situações. Então eu vou contextualizar para que você que está me ouvindo possa fazer uma comparação, possa fazer as suas associações enquanto você está lendo, enquanto você está estudando. Então, no momento que ele fala que Jesus não veio destruir a lei, de que lei que nós estamos falando? Dessa lei que foi trazida por Moisés, que por sua vez a gente pode dividir em dois grupos, que é o que ele vai falar aqui logo no início, que são as leis divinas, trazidas diretamente de Deus, né, lá no Monte Sinai, quando Moisés teria recebido ali os 10 mandamentos, e a lei criada por Moisés, que foi uma lei baseada nos costumes e nas tradições. E a gente vai ver depois também que Jesus, quando ele fala que ele não veio destruir a lei, ele estava se referindo a essa lei divina. Porque se já entendemos que Deus é esse, como a gente falou no vídeo passado, se você não viu, volta lá e assiste rapidinho para a gente entender melhor esse Deus aqui que o Espiritismo nos traz. Se a gente está entendendo que essas leis são trazidas do divino, são trazidas dessa inteligência suprema, Jesus não haveria de mudá-las. Mas aonde que Jesus ajustou essas leis? Nas leis criadas por Moisés, porque foram leis relacionadas a costumes de certas épocas e principalmente leis criadas para uma população daquela época, com um determinado amadurecimento daquela época. Então são coisas que à época de Jesus já poderiam ser faladas de forma diferente. É por isso então que é falado nas 3 revelações, que seriam Moisés, Jesus e por final o Espiritismo, que é o que vai ser falado nesse capítulo 1. Moisés trazendo aquela lei da justiça, ainda com aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune. Jesus trazendo o amor, já fazendo entender, porque a gente já tinha espíritos ali capazes de entender esse amor, então você já tinha um Deus do amor, um Deus da misericórdia, e depois o Espiritismo trazendo então o esclarecimento. Então você passaria ali por uma ideia de justiça, de firmeza, de castigo, de punição. Depois você passaria por uma ideia do amor e da misericórdia e finalmente com o Espiritismo, o esclarecimento necessário a uma comunidade que já tem condições de entender certas coisas que não eram possíveis serem entendidas naquela época. E aí a gente pode pegar como exemplo uma criança, né? Vamos pegar aí uma criança, se você tem contato com uma criança, já teve contato com uma criança, não precisa ser pai ou mãe, mas se você tem contato com uma criança e acompanhou essa criação, você mais ou menos vai entender o que eu tô falando. Tem uma idade da criança, que ela é muito pequenininha, né, muito novinha, que ela tá super levada, ela tá descobrindo coisas, ela tá mexendo em muitas coisas, ela pega tudo e bota na boca. E aí, o que o pai ou a mãe ou a pessoa que está próxima, o educador, o que ela vai fazer com aquela criança? Ela vai botar uma criança sentada e vai falar assim: olha, fulano, você não vai morder esse objeto, porque se você morder esse objeto, o que vai acontecer é que pode isso, pode aquilo, pode aquilo. A criança nessa hora, na sua terceira frase, ela já está em outro lugar. Ela já está em outra brincadeira, ela já está pensando em outra coisa, ou até se ela estiver sentada ali, ela já não está mais prestando atenção no que você está falando. Então, naquele momento da criança, naquele estágio da criança, é necessário que você preserve certas coisas. É necessário que essa criança seja preservada. E às vezes essa preservação, ela não vai poder ser feita através de um diálogo. Porque não tem condição, porque não tem como isso acontecer. Então você vai ter que falar: não pode, não faz isso, não levanta, não mexe, não é assim? Que não faz, não, né? É aquilo que precisa ser feito naquele momento. O ideal é conversar, é mostrar? Sim, mas primeiro é preciso preservar essa criança, impedir que ela faça várias coisas e se machuque, se colocando até a sua própria vida em risco. Então você tem essa criança pequenininha. Quando essa criança cresce um pouco mais, você já consegue conversar com ela, você já consegue mostrar para ela algumas coisas. Não precisa mais falar não, só o não, né? Agora você já consegue explicar algumas coisas, negociar algumas coisas, né?
E veja bem, não é aquela conversa que você já vai conseguir ter com o adolescente, mas também não é a criança de 2, 3, 4 anos. É uma idade intermediária. E depois, com o adolescente, né, conforme essa pessoa vai ficando mais velha, ela já vai tendo condição de ter outro tipo de conversa e, por sua vez, receber outro tipo de esclarecimento. Então, com esse exemplo da criança, pessoal, a gente compara mais ou menos o que ele vem falando aqui com essas 3 revelações, porque as revelações elas são trazidas conforme a capacidade que elas têm de serem aproveitadas, tá? Então, como eu falei agora, a gente tem aqui no item 1 esse trechinho do Evangelho de Mateus. Então ele fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. E o que é iota, né, pessoal? Iota é a menor letra do alfabeto grego. Então, por ela ser a menor letra, ela acabou tendo uma acepção de ser uma coisa ínfima, né? Acabou virando tipo um sinônimo, digamos assim, de uma coisa ínfima. Então é o que ele fala, né? Céu e terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, enquanto reste uma pequena porção, a menor parte, e um único ponto. Então esse é o evangelho não, esse é o trechinho do Evangelho de Mateus, né? Quem quiser conferir na Bíblia, quem tiver uma Bíblia, meu Deus, mas agora eu também preciso olhar a Bíblia. Gente, olha, o estudo do Espiritismo, ele é uma coisa muito fantástica mesmo, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo necessidade de ampliar esse estudo porque vão ficando umas lacunas. Então você acaba estudando história, filosofia, geografia às vezes, para você poder se situar. Eu tenho horas que eu estou estudando e eu falo, eu preciso de um mapa, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender essas distâncias de que ele está falando. Então eu preciso sim pegar ali um mapa, preciso abrir, preciso entender o contexto dessa época, o que estava acontecendo, né? Então, e a Bíblia, se você tiver, esses trechinhos aqui, eles são tirados da Bíblia, né? Dos Evangelhos de Mateus, João. Então, vai ser necessário sim que você pegue a Bíblia ali em algum momento para você entender melhor. Então, se você for lá na Bíblia agora, você vai ver que tem lá o Sermão da Montanha, né? Onde Jesus vai passar essas diretrizes, e num desses trechinhos que tá aqui, como ele fala, no capítulo 5, versículos 17 e 18, ele tira esse do não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, tá? E aí, então, agora ele vai falar de Moisés, né? Como eu disse aqui no início do vídeo, ele vai contextualizar essa lei que Jesus fala que não veio destruir. Então, no início, ele já fala aqui que na lei mosaica há 2 partes distintas, né? A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, essa lei que foi baseada ali nos costumes, nas tradições, decretada por Moisés. E aí, como o próprio Kardec vai falar agora, ele vai dizer que uma é invariável, né? Que seria essa lei de Deus, e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que vai se modificar com o tempo. Então aqui agora ele vai trazer os 10 mandamentos, que nessa notinha aqui embaixo, o meu evangelho tem uma notinha, eu não sei se o de vocês tem, se vocês estão acompanhando pelo da FEB, acredito que tem assim, ele vai dizer que esses 10 mandamentos que estão aqui expostos, eles foram tirados do livro Êxodo, lá da Bíblia também, tá? Então já prepara a sua Bíblia aí do lado também, junto com o Evangelho, mais um livrinho para você acrescentar nos seus estudos. Então esses 10 mandamentos, eles são trazidos do Êxodo, como ele vai mencionar aqui. E a gente tem, pessoal, na nossa cultura, né, de um modo geral, independente às vezes se você não é de nenhuma religião, se você não frequentou a igreja, a gente sabe, pelo menos a gente tem uma noção de alguns mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, né? A gente tem esses entendimentos de diretrizes, mesmo se a gente não souber mais. Se eu perguntar pra você agora, você sabe quais são os 10 mandamentos? A gente vai ficar assim, meu Deus, eu aprendi isso em algum lugar, eu ouvi isso em algum lugar, mas não vai saber mais. Mas a gente sabe, na verdade, o que está abarcado, né, nessa questão aí dos 10 mandamentos.
E é muito interessante porque ao analisar alguns dos 10 mandamentos, né, expostos aqui, a gente consegue perceber bem essa coisa de como os mandamentos eles estavam associados a uma necessidade. E aí a gente tem, por exemplo, o mandamento 3 e o 4. O 3 relacionado a preservar o dia do sábado, né? E o quarto relacionado a honrar pai e mãe. E aí se a gente volta um pouco nesse contexto da história, hoje a gente tem leis trabalhistas, hoje a gente tem uma certa proteção ao trabalhador, muita coisa mudou desde aquele tempo, imagina, né, até hoje, mas a gente tem que lembrar que estamos falando de uma época de um trabalho pesado, de um trabalho, de muitas horas de trabalho e de ninguém, e não existia ninguém, não existia nada por esses trabalhadores, era trabalho, 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 trabalho de sol a sol, digamos assim. Alguns teólogos e alguns estudiosos defendem esse mandamento, né, como se fosse ali uma necessidade de preservar para que se pudesse ter essa ligação com o divino. Seria um momento para você descansar o seu espírito, seria um momento para que você pudesse praticar o religare, né, que foi o que a gente falou no início, o significado real da religião. Você pararia, então, pelo menos no dia do sábado, para fazer essas atividades mais ligadas à sua ligação com Deus. E o mandamento número 4, que é o honrar pai e mãe, né, de uma forma mais resumida do que está escrito aqui, estaria relacionado também a um tempo que os idosos, e aí os idosos daquela época não são os idosos de hoje, né? A gente está falando de uma faixa etária totalmente diferente, mas os idosos daquela época, ainda que mais novos que os de hoje, eles eram comumente abandonados, tá? Porque às vezes era necessário sair daquela cidade por algum motivo e não tinha como levar esses idosos se eles mesmos não pudessem caminhar. Vamos lembrar que a gente está falando de uma época que os maiores trajetos eram feitos a pé, né? Por isso também a importância desse honrar pai e mãe. Não, hoje, no nosso contexto, né, a gente até pensa em assim, não vou ser mal criado, ou eu não vou abandonar minha mãe no sentido de assim, não vou ligar mais para ela, né? A gente não está falando de abandonar alguém ao relento, mas naquela época realmente poderia acontecer isso. Então a gente vai vendo como esses mandamentos, né, trazidos aqui por Deus, eles têm uma necessidade de preservar. Num primeiro momento, é necessário que essa população rebelde, essa população que briga, que vive em guerra, que trabalha exaustivamente e que obriga que outros trabalhem exaustivamente para certas pessoas, é necessário que esse povo, no primeiro momento, ele seja preservado. Não existe ainda uma condição de falar em amor, em misericórdia, como aquela criança que eu falei que ela tá levada, ela quer brincar, ela tá com a cabeça em outra coisa. E esse povo dessa época, eles também eram muito assim agressivos, eram muito primitivos. Então existia uma necessidade primeira de que se pudesse preservar esses povos através dos mandamentos, através da lei. Fará isso, fará aquilo, não farás aquilo, não farás aquilo, porque existia essa necessidade. Então, depois desses mandamentos, ele fala: é de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem por isso mesmo caráter divino, porque a gente vai vendo que essas leis, as que foram trazidas por Deus, apesar da modificação das civilizações, apesar da modificação das pessoas, essas leis elas foram se mantendo. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, como a gente estava falando dessa criança que é mais novinha, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontram o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Ou seja, não adiantava falar em justiça, não adiantava falar em moral naquela época, porque as pessoas iam falar: do que essa pessoa está falando?
eu tenho mais o que fazer, eu tenho aqui o meu escravo para fazer as coisas que eu quero, eu tenho que fazer tal coisa, eu não estou preocupada com justiça, com amor. Que é isso que ele está falando, né? É evidente que aquele que incluir entre os seus mandamentos, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório, porque, como a gente viu, as leis de Moisés, uma vez que elas eram baseadas nos costumes e tradições de uma época, à medida que esses costumes iam se modificando, essas leis também iam se modificando, iam ficando obsoletas. Então, por isso ele fala aqui que essas leis mosaicas, né, são as leis trazidas por Moisés, as propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. A gente estudou Moisés, entendendo que Moisés é esse passado, é essa lei que veio antes do Cristo, é essa lei que Cristo falou que não veio destruir. Com esse entendimento da lei de Deus e da lei ali trazida por Moisés, que estava relacionada aos costumes. E sempre entendendo que esse capítulo aqui, que tem esse nome Não Vim Destruir a Lei, ele vai falar pra gente dessas 3 revelações, que são a de Moisés, a de Jesus e depois do Espiritismo. Então, no próximo vídeo, acompanhando essa linha de raciocínio, acompanhando essa linha quase que cronológica, né, da evolução dessa moral, a gente vai continuar então nos próximos vídeos falando aqui dos outros tópicos. Então, dá aí a sua lida no Evangelho. Uma coisa, pessoal, que eu queria comentar, que eu tenho falado muitos nos meus vídeos, e eu até não falei nesse de hoje, é que eu sempre falo da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece, para que possamos nos sintonizar da melhor forma com a espiritualidade. Mas uma coisa que eu não tenho falado, eu falei lá no início, mas depois eu não falei nos outros vídeos, é da importância também da gente fazer uma prece no encerramento, agradecendo por esse momento, né, de estudo, esse momento de esclarecimento, porque todo momento que a gente para estudar o Espiritismo, é um momento que a gente está praticando o religare, né? É um momento que a gente está praticando a nossa religião nessa acepção mais íntima, que é a nossa ligação com Deus. Então é importante que a gente sempre faça a leitura de harmonização, a prece de início e depois que a gente acaba aqui o estudo, que a gente faça uma prece de encerramento, agradecendo sempre por esse momento. Então eu vou desligar aqui o vídeo, também vou fazer a minha prece e também vou agradecer a vocês que estão aqui comigo pra gente estudar junto, pra gente aprender cada vez mais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!